Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Vocês estão felizes aí? Sim. Amém? Vamos continuar no pique de domingo passado? Amém? Tem alguém comigo? A gente vai começar agora. Meu amor. Glória a Deus. Vamos lá. Eu queria que a gente entrasse em espírito de oração, porque eu não tenho muitas coisas para falar, mas mais coisas para impartir sobre vocês, amém? Amém, gente? Amém. Tem alguém com fome do que Deus vai fazer hoje? Amém? Semana passada a gente conversou um pouco sobre o movimento apostólico, e nós, então, a partir do que a Bíblia nos ensina sobre o movimento apostólico, nós compartilhamos aquilo que o Senhor tem repartido com a gente, aquilo que nós chamamos de visão, de porção, para onde nós vamos e como nós vamos. E que você está inserido nisso. E aí, se você estava bem ligado, nós falamos sobre duas paixões, Deus e as cidades. Porque as cidades é onde as pessoas habitam, amém? E então nós falamos sobre esse fogo apostólico e esse desespero, essa santa reverência dentro do nosso coração em busca de cumprir a missão, em busca de levar a visão que Deus compartilhou conosco, amém? E não fora disso, mas mais dentro do que nunca, hoje nós vamos falar sobre uma igreja pastoral. Porque a igreja, ela é apostólica, ela tem uma visão, ela tem uma origem, ela tem um porquê, ela fala sobre a nossa existência, ela perturba o nosso ser com a inconformidade de não ver as coisas como deveriam estar no sul de Minas. Amém? Só que ela também é uma igreja pastoral. Ela também é uma igreja que pulsa, que ela tem um coração vibrante. E aí eu queria estabelecer, como semana passada, o fundamento para que então a gente receba um toque de Deus a partir de um fundamento bem colocado. E eu queria que vocês abrissem aí comigo Ezequiel, capítulo 34. Ezequiel 34, a gente vai ler do versículo 1 em diante. Se você puder colocar na NAA, eu vou ficar feliz, que é a minha tradução preferida. NAA, beleza? Vamos lá. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus. Ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem a gordura, vestem-se da lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Vocês não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. Assim elas se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todos os animais selvagens. Meu Deus! As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todas as colinas. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todos os animais selvagens, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra os pastores e lhes pedirei contas das minhas ovelhas. Farei com que deixem de apacentar ovelhas
e não apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de comida. Último versículo. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Uau! Meu Deus, gente. É uma profecia muito forte, em que Deus comunica com Ezequiel, trazendo ali a urgência e a condenação dos pastores que estavam buscando o benefício próprio. Então, não diferente da primeira mensagem, o movimento apostólico não é uma coisa que foi corrompida hoje, mas já vem sendo corrompida. Então, o movimento pastoral não é uma coisa corrompida hoje, mas que já vem sido corrompido. E o maior problema aqui, então, é que Israel tinha pastores que deveriam cuidar das ovelhas, mas estavam alimentando a si mesmos. Meu Deus. E aí, vocês devem compreender que ovelhas aqui está falando de nós, do povo de Deus, dos santos do Senhor. E os pastores eram aqueles encarregados em guiar, apontar o caminho, dar direção. Mas eles estavam usando dessa autoridade, desse governo, dessa influência para o seu próprio benefício. Então eles não estavam guiando, eles estavam manipulando. E hoje ainda existem pastores que não guiam, mas manipulam, que não dão direção, mas procuram o seu próprio benefício. E o grande problema disso, e aqui eu inicio a minha mensagem no que diz respeito a tocar o seu coração. O Espírito Santo diz a mim que existem pessoas aqui hoje que não estão se posicionando no reino de Deus, porque outrora elas não foram guiadas, elas foram manipuladas. Porque outrora, ao invés de encontrarem pastos verdejantes, elas foram levadas ao matadouro. E então elas se ofenderam, se fecharam, se desligaram e, de certa maneira, você criou um novo evangelho no qual os ritos são ditos por você e não pelas escrituras, porque você, de certa maneira, foi machucado. Só que eu tenho uma boa notícia para você. A profecia não acabou aqui. Ezequiel, ele não decretou uma sentença sobre os falsos pastores e foi embora. Não, ele liberou a melhor profecia de todas. O próprio Deus apacentaria as suas ovelhas. Meu Deus. E aí então Jesus vem e ele diz: eu sou o bom pastor. Uau. Ele fala: eu dou passos verdejantes, eu os guio a águas tranquilas, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Então ele restaura o movimento pastoral. Quem está me entendendo? Então em Cristo é redimido o movimento pastoral. Só que em Cristo ele inicia uma comitiva de pastores. E eu preciso que você me entenda isso urgentemente, porque isso é a base daquilo que nós estamos tentando comunicar sobre a série Da Fonte à Cidade, sobre o que Deus está falando com a CMD hoje. Eu não estou falando de uma pessoa que tem um encargo pastoral. Não, eu estou falando de uma comitiva de santos que tem o coração pastoral imitando a Cristo Jesus. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Então, não dá mais para a gente falar assim: eu acho que a minha veia é pastoral, ou eu tenho a veia apostólica. Não. Todos os santos são sacerdotes que possuem uma visão e que têm um coração pastoral. E aí então eu te chamo para dentro da mensagem, porque se você já foi ferido por um movimento pastoral que manipulou o seu coração, é tempo de se posicionar para curar quem está ferido, porque das suas feridas há poder para curar. Porque Jesus, ele está chamando a nossa comunidade para uma restauração da nossa região e não para um amortecimento do seu coração. Estão aí, gente? Vou beber uma água. Eu preciso que vocês comecem a se mover no Espírito. Como assim, Lê? Eu sinto no meu coração que Deus está esticando. Ele está puxando você e está fazendo força para você crescer.
Por quê? Porque Deus está se movimentando. E há um senso de urgência no céu de fazer o que Ele tem para fazer. Então por isso que talvez está parecendo um pouco duro ou um pouco impulsivo demais, mas é porque Jesus está falando assim: meu amigo, dá para você parar de ser a mulher que padece com fluxo de sangue e passar a ser um discípulo meu, porque você foi curado. Meu Deus, você já foi curado, cara. Não dá mais para viver como alguém que está padecendo de fluxo de sangue, sentado na sua casa, dizendo o seguinte: eu não me envolvo mais com a igreja, eu não contribuo mais com a igreja, a minha igreja é a minha família, idólatra. Não, é tempo de você parar de sangrar e sangrar e sangrar do seu fluxo de sangue por um pastor que não era Cristo e olhar para o supremo pastor Jesus Cristo que restaurou o movimento. É tempo de parar de olhar para o seu próprio umbigo e para as suas dores e olhar na nossa região ovelhas que estão desgarradas, ovelhas que estão machucadas, ovelhas que estão perdidas, e o seu coração precisa começar a pulsar agora. E ainda sobre esse pastoreio, eu quero te contar uma história. Certa vez uma galera foi de caravana para Israel. E aí havia um guia turístico no ônibus. E obviamente o guia turístico, por ser um guia, ele estava na frente. E ele começava a dar as instruções e a explicar tudo o que estava acontecendo ali. E aí os turistas observaram no monte ao lado que havia pastores e ovelhas. E aí o guia turístico falou assim: ó, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês nunca vão ver um pastor guiando as ovelhas atrás. Os pastores, eles vão sempre estar na frente do rebanho. Guarda isso comigo. Eles vão estar sempre guiando na frente do rebanho. E aí todo mundo, que legal, maneiro. E aí o ônibus continuou andando. E aí de repente os turistas viram um rebanho, mas havia um homem guiando esse rebanho atrás do rebanho. E aí eles ficaram perplexos e falaram: ô guia, olha lá, existe um homem guiando atrás do rebanho. E aí o guia parou o ônibus. Falou: não, eu vou lá conversar com esse cara. E aí ele desceu, conversou com o cara, e quando ele retornou, ele falou assim: gente, aquele homem não é um pastor, ele é um açougueiro. Ele não estava cuidando das ovelhas, ele estava levando elas ao matadouro. Ele não estava apacentando as ovelhas, ele estava levando à morte. E aí o que eu quero que você entenda? Que o bom pastor Jesus, ele guia as nossas ovelhas e nós precisamos ouvir a sua voz. E nós vamos perceber agora que o movimento restaurado do pastoreio é onde o pastor está na frente e ele guia, e nós conhecemos ele, e nós ouvimos a voz dele, e nós temos o cheiro dele, e nós estamos seguros nele, porque ele está indo à frente. Só que aí, guarda essa informação dentro de uma caixinha, faz assim, ó, caixinha, beleza? Que a gente vai voltar nela. Porque há uma santa urgência para que você mesmo se posicione. Você que chegou ontem, ou você que está há 50 anos padecendo de um fluxo de sangue que hoje vai cessar na sua vida, amém? Por que tem uma santa urgência? Lembra que o pastor está indo na frente? Então ele dá o caminho. E o nosso supremo pastor fez as malas e está indo para o sul de Minas. A nuvem está se movendo. E Ele está nos conduzindo a outras ovelhas. E Ele está nos levando para espalhar o coração pastoral. Então, ainda dentro disso que eu estou falando, né? Como que a gente vai discernir o falso, então? Pô, beleza, Lê. Como que eu vou diferenciar o falso do verdadeiro? Porque, literalmente, o pastor está na frente, o açougueiro está atrás. Mas, e espiritualmente, como discernir isso? E aí, João 10 é escrito exatamente isso. João 10 é conhecido como o capítulo do bom pastor. E eu não preciso que vocês abrem para a gente ganhar tempo, mas em João 10, versículo 11 diz assim: eu sou o bom pastor.
O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então qual que é o primeiro princípio do pastor? Dar a vida por alguém. Não é dar a vida por si mesmo. Não é dar a vida para o meu benefício. Não é dar a vida em troca de alguma coisa. É dar a vida por alguém. Meu Deus. O falso pastor se alimenta das ovelhas. O bom pastor entrega a vida pelas ovelhas. O falso pergunta: o que as ovelhas podem fazer por mim? O genuíno procura estar disposto a se entregar pelas ovelhas. E por que eu estou aqui destrinchando a parte do discernimento? Primeiro, para que você não seja enganado. Para que você não esteja dentro de um rebanho guiado por um açougueiro. Então eu preciso instruir vocês à luz da palavra. Mas em segunda instância, e a mais importante eu preciso que vocês não sejam um falso movimento pastoral. Porque se estamos transicionando de um homem com encargo para uma comitiva pastoral, você não pode ser um pastor falso. Você não pode ser alguém que não se importa com o seu amiguinho. Você não pode ser alguém que só faz esperando algo em troca. Por quê? Porque contra você existe uma profecia. Que o Senhor virá e esmagará. Mas Jesus, ele está aqui não apenas te alertando de você não ser o falso, mas o objetivo de Jesus é impartir o coração com você. E falar, é assim que se pulsa o coração do pastoral. Segundo texto, ouça com atenção comigo, João 10, 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Uau! Não tem como nós falarmos de uma igreja pastoral sem relacionamento. Gente, não existe igreja pastoral de domingo a domingo. Não existe. Não existe igreja pastoral, eu com os meus problemas, você com os seus problemas. Isso não é pastoral, isso é demoníaco. Isso não é igreja, isso é Babilônia. Vamos lá, alguém. Isso não é Cristo, isso é anticristo. Porque Cristo eu me envolvo com a dor do outro. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Mas para que isso aconteça, eu preciso me envolver na sua história. Meu Deus, cara, vamos lá, alguém. João 10, 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Uau! Não adianta apenas conhecer a voz de Cristo se você não está disposto a segui-lo. As minhas ovelhas conhecem a minha voz, eu conheço elas e elas me seguem. Meu Deus, cara, Deus está chamando você para fazer parte da história de alguém que não pode te dar nada em troca. Jesus está chamando você para sair da sua vida individual e se aliançar com os seus irmãos. Jesus está chamando você para sair da sua zona de conforto e ir às ovelhas desgarradas. Nossa, Lê, mas eu não sei se eu consigo, se eu posso, se eu vou, se eu tenho direção ou não. Meu amigo, a nuvem está indo e o Supremo Pastor está guiando. Quer você queira ou não, Ele está indo. E a vida eterna é conhecer Jesus. O que isso tem a ver, Leandro? Tudo a ver. Por quê? Porque se você pensa que a vida eterna é uma geografia destinada àquele que frequenta o domingo e não pensa no outro, você está redondamente enganado, porque a vida eterna não é uma geografia, a vida eterna é uma pessoa e é o relacionamento com essa pessoa. Então, se ela se move, eu me movo, se ela ama, eu amo, se ela morre, eu morro. Essa é a vida eterna. A cidade desceu, a vida eterna. A cidade é Deus. E a luz é Cristo. Vamos lá, alguém? Quem está me entendendo? Lê. Como que eu posso fazer parte disso? Eu queria te falar uma coisa. Você está envolvido ou comprometido? Essa é a pergunta-chave da noite. Você está envolvido ou você está comprometido? Porque eu posso me envolver. Eu estou envolvido aqui. Eu venho, eu
dou uma esmola, lembrando que é dízimo e oferta, não esmola, mas vamos lá. Dou uma esmola, faço uma forcinha ali, me envolvo num departamento aqui, e aí ninguém entende os meus problemas, ninguém põe o dedo na minha vida, eu não cuido da vida de ninguém, e ninguém sabe das minhas dores, eu jorro sangue, mas eu estou envolvido. Aí tem uma conferência, eu estou aqui. Só que você não está comprometido. Sobre isso. E qual é a diferença então, Leandro, de envolvido e comprometido? Comprometido é quando me tem um preço. Me custa caro. É quando muda a minha agenda. É quando muda a minha história. É quando muda os meus sonhos. É quando muda a minha realidade. É quando muda a minha vontade. Então isso revela que eu estou comprometido. Eu não ia falar isso, mas para ficar ainda mais lúdico, mas não perca o que o Espírito está fazendo. Pensa no café da manhã do americano. O que tem no café da manhã do americano? Porque aqui não tem, não sei se alguém faz isso, né? Mas ovos e bacon. Só que a galinha, ela está envolvida com o café americano. Porque ela vai lá e bota um ovo, mas ela sobrevive. Agora o porco, ele está comprometido. Para alimentar o americano, ele morreu. E aí Cristo hoje está perguntando para você, e aí, você está envolvido ou comprometido com a minha causa? E aí, trazendo então para a veia pastoral, por quê? Quem não entendeu que pastor não é o ler, pastor é todo aquele que crê e cuida de alguém. Amém? Como saber então se eu estou envolvido ou comprometido? Você precisa cheirar a ovelha. Se você não tem cheiro de ovelha, você está envolvido, mas você não está comprometido. Só que eu preciso te explicar então o que é o cheiro de ovelha. O que é ter cheiro de ovelha? E cara, ter cheiro de ovelha não é simplesmente um envolvimento com as pessoas e o pertencimento a elas. Olha que interessante. Quando uma ovelha, ela estava ferida, ela cheirava muito mal. Então, o pastor que se envolvia com a causa da ovelha ferida, ele cheirava o odor podre da ovelha. Por quê? Porque ele não passava distante, ele se envolvia, ele se comprometia, ele tocava nela. Então, por que as ovelhas, elas seguiam o pastor? Você sabia que as ovelhas, elas enxergam muito mal? Então, elas seguiam pelo cheiro. O cheiro do pastor que tem tocado nelas. Meu Deus. Então o movimento pastoral literalmente é pessoas que se envolvem com o rebanho, que cuidam das feridas e que procuram os perdidos. Cheirar a ovelha não é somente ter um tempo de entretenimento com as pessoas. Não. Cara, deixa eu falar uma coisa pra vocês de coração. Cheirar a ovelha não é a gente trabalhar junto, não, mano. Eu trabalho junto com o Felipe. Cara, que bênção, mas isso não é cheirar ovelha, não. Hoje a gente passou um tempo lá na casa da Ruth de manhã e a gente teve um entretenimento, a gente tomou um café e ficamos dando boas risadas. Beleza, isso não é cheirar ovelha, não, isso é entretenimento. E isso faz parte. Presta bem atenção no que eu estou falando, isso faz parte. Mas não é só isso. Então o que é? É também cuidar das feridas, é estar disposto a entrar na dor do outro, é permanecer quando a ovelha está difícil, é caminhar junto. Cara, isso precisa estar pulsando dentro da gente. Senão não tem por que a gente ir. Ir para estragar mais? Vamos lá, alguém. Vocês não estão igual o domingo, cara. Estão com fome não, gente? O verdadeiro pastor tem cheiro da ovelha porque ele não tem medo das feridas das ovelhas. Eu não tenho medo do odor delas. Vamos lá, alguém. Ficar longe, isso aqui é muito forte. Você ficar longe, mano, tipo assim, lembra do envolvido que eu falei? Eu vou no domingo, eu dou uma esmola, quando tá muito necessidade mesmo, tipo assim, a pessoa tá berrando.
Se ela não pagar, ela vai ficar no escuro. Aí você vai lá e dá R$10. Entende? Aí tipo, eu não tenho tempo, eu trabalho demais, eu tenho muita família, eu tenho muitos afazeres, então eu não posso cuidar de uma pessoa na fé. Que isso? Ou então você tá, eu não tenho maturidade suficiente, aí Deus está te perguntando, quando terás então? Quando? E aí você tá passando de longe. E aí sabe por quê? Porque é o seguinte, você fica de longe do rebanho e você se mantém limpo. Você fica limpo. Você fica sem problema na cabeça. Você não fica sofrendo pela dor do outro. Você não envolve um dinheiro que era seu e deu no outro. Você não é chamado de madrugada para acalmar uma situação. Você não está preocupado em bater na porta do perdido que está indo para o inferno e ele não está te ouvindo. Então, você consegue acompanhar o rebanho, mas você fica limpo. Você está limpo, a minha vida está intacta. Qual é o problema disso, de manter a sua vida limpa? É que isso também te mantém longe do que ele está fazendo. Cara, você pode ficar limpinho essa noite. Você pode continuar com o seu evangelho limpinho. Você finge que você é devoto e eu finge que acredito. Beleza? O grande problema é que você está fora do que Deus está fazendo. Então, mano, eu prefiro ser o chatão. Eu prefiro ser o cara que, tipo, eu vou espirrar por causa do Lê. Mas vocês perceberam bem a profecia? Ele falou assim, vocês vão de dar conta das minhas ovelhas. Então eu prefiro falar para você, para de ter essa vida limpa e vai sujar e conhecer o coração do bom pastor, do que ficar fingindo. Mas se você quiser fingir, eu finjo também, que tá tudo certo entre nós. Não tá gostosinho, né? Mas vai ficar bom. E aí, a gente tem uma palavra muito famosa no nosso meio aqui, que é o vida na vida, né? É exatamente isso. Eu acabei de descrever, cheirar ovelha, um movimento pastoral. O coração de Jesus é vida na vida. Conhecer e ser conhecido. Meu Deus, eu preciso conhecer vocês. E eu preciso ser conhecido por vocês. Eu preciso ter o cheiro de vocês. E vocês precisam ter o meu cheiro. E por que isso, Leandro? Porque o meu rei é assim. Porque o meu pastor é assim. Porque o reino dos céus é assim. Porque eu vi Jesus assim. E eu sei que está um pouco corretiva até então a mensagem por agora. Mas eu quero que vocês entendam que não há argumentos. Eu posso ser o melhor cara aqui, eu posso estudar argumentos poderosíssimos. Eu posso chamar um cara melhor do que eu, que às vezes acontece isso, gente, abrindo meu coração. Eu venho aqui, explico. Eu falo, nossa, mano, não sei se foi tão claro. Eu abro o vídeo e tem um cara que foi em 10 segundos e falou o que eu queria falar muito claro. Eu falo, não consigo. Mas eu posso até trazer esse cara aqui. Mas se você não vê isso em Jesus, você não vai se mover. E é por isso que hoje existe uma glória a ser impartida. Você mesmo ouvir o coração pastoral de Jesus. Sabe por quê? Quer você reconheça hoje, quer você não reconheça, você foi alcançado por um pastor. Você foi cuidado por alguém. Quer você tenha sofrido, você tenha sido molestado, você tenha sido abusado espiritualmente, você foi alcançado pelo Supremo Pastor. Você é resultado de alguém que se importou com você. Uau! Vamos lá. O que é vida na vida? O que é conhecer e ser conhecido? E a gente precisa definitivamente evoluir, passar essa fase, porque a gente não precisa mais ser confrontado sobre isso. A gente precisa ter isso tão vivo dentro de nós para poder transferir para outros. E aí, definitivamente é isso. É parar por uma pessoa. Parar por uma pessoa. Eu vou parar por uma pessoa. Vocês estão aí, gente? Essa semana mesmo eu fui desafiado. Caraca, mano, tinha trocentas milhões de coisas para fazer. Só que aí era aniversário da minha cunhada, do meu irmão, da minha esposa. E aí, cara, eu precisei parar os meus afazeres. Eu precisei, vamos ser literal, precisei parar de fazer dinheiro.
por uma pessoa. Para sentar na mesa, colocar um café, olhar no olho do meu irmão e falar assim: eu vim aqui porque eu te amo. Vamos jogar conversa fora. Por quê? Porque a sua vida vale mais do que R$100 no bolso. Vamos lá, alguém, cara. É parar por uma pessoa, mas quando eu digo parar por uma pessoa, parar no sentido de te custar. É parar para ouvir o Giovanni, que está com o mesmo problema de 10 anos que a gente anda junto, é o mesmo problema. Mas eu vou parar por ele, por quê? Porque Jesus tem parado por mim. Porque o coração de Jesus está pulsando, cuide das minhas ovelhas. Então eu vou parar e eu vou ouvir de novo, na esperança de que ele seja mudado. Então hoje eu estou repetindo algumas coisas sobre vida na vida, pela esperança do rebanho se render ao governo do pastor Cristo Jesus. Lembra, semana passada eu falei, o Metron, darei a minha vida. Então eu estou gastando a minha vida por pessoas. Isso é muito forte. Lembra que a gente terminou a mensagem apostólica falando que Deus estava levando a gente a um andar superior e que nesse andar a gente estava pondo a mesa para os discípulos de Jesus. Então o que Deus estava comunicando? Vocês estão indo ao sul de Minas aos meus discípulos. E vocês vão pôr mesa para os meus discípulos. Então aqui é parar por uma pessoa e é cuidar dos discípulos de Jesus, meu amigo. Os discípulos de Jesus estão machucados, os discípulos de Jesus estão desgarrados, os discípulos de Jesus estão sofrendo e nós precisamos parar por eles, pelos discípulos de Jesus. Vamos lá, gente. E aí é o livro que a gente falou certa vez para a comunidade ler. Relacionamento de aliança. É construir aliança. Só que vocês entendem que não existe construção de aliança visitando a Paty? Conversando de vez em quando com a Paty? Sabendo poucas coisas sobre ela? Não permitindo que ela se envolva na minha história? Não existiria aliança. Existiria companheirismo. Existiria, sei lá, simpatia. Mas aliança requer uma história. Aliança requer tempo. Aliança requer recurso. Aliança requer paciência. Meus amigos, nós levantamos uma igreja para construir relacionamentos de aliança. Nós não levantamos uma igreja para encher. Nós não levantamos uma igreja para fazer barulho. Nós levantamos uma igreja para fazer aliança. Custe o que custar. Doa o que doer. Sofra o que sofrer. Igreja é aliança, não é movimento. Ir ao sul de Minas não é movimentar e fazer barulho, é construir alianças, é restaurar mesas, é curar corações, é envolver na história de pessoas. Ei, vamos lá, cara. João 21:15, você não precisa abrir comigo, que é muito conhecido. João 21:15. João 21:15. É um texto muito conhecido, né, que Pedro, ele está com Jesus ali ressurreto, e aí ele tem um diálogo com Jesus, e aí Jesus fala assim: Pedro, tu me honra? Pedro, você me teme? Pedro, você me admira? Essa pergunta que Jesus faz. Ele olha para Pedro e fala assim: Pedro, você me ama? Vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta profunda para vocês. Vocês que estão me ouvindo, amam Jesus? Vamos lá. Eu vou falar de novo, porque o Espírito Santo está fazendo algo agora. Você que está me ouvindo, você mesmo acabou de me ouvir, você ama Jesus? Aí Pedro, né, desesperado: sim, Senhor! E espero que vocês estejam dizendo isso. Sim! E aí Deus pega, ele não fala, vamos lá, alguém, cara. Ele não fala, ore em outras línguas. Ele não fala, frequente uma igreja.
Ele fala assim: apacenta as minhas ovelhas. Você ama Jesus? Então tenha cheiro de ovelha. Pare por um. Mude a sua agenda. Deixa Deus mudar a sua história. Vamos lá, alguém. De novo, você ama Jesus? Então apacenta as ovelhas. Então começa a se envolver, a se comprometer, a dar a sua vida para que o próximo creia, para que o outro cresça, para que a ovelha difícil seja cuidado, para que você esteja junto na comunidade. Porque a igreja não é ajuntamento de pessoas, é relacionamento de alianças. E quem ama Jesus tem uma ordem: apacenta as minhas ovelhas. Cara, é ruim, mano. Sabe por quê? Eu tô aqui e eu tô vendo que existem pessoas do nosso rebanho que não tá aqui, cara. Só que eu não consigo ter paz. Vamos lá, alguém. É isso que eu tô querendo impartir. Tô querendo dar uma dividida nisso. Porque é muito ruim eu falar assim: oi, Luqui, você vai ser líder da casa agora? Aí é o seguinte, você é obrigado a observar quem faltou e mandar uma mensagem. Vai acontecer alguma coisa, gente? Não. Sabe por quê? Porque não é sobre a posição dele, mas o coração dele. Então o líder, ele não recebe uma ordem, ele tem um coração. Então o líder, ele tá tipo assim: caraca, por que tal pessoa não veio? Eu vou começar a interceder por ela, eu vou mandar uma mensagem para ela, eu vou lá na casa dela. Por quê? Porque eu quero me envolver na história dela. Porque eu quero parar por ela. Eu vou deixar as minhas coisas, a minha família, os meus desejos, os meus sonhos, o meu recurso, o meu tempo, e eu vou cuidar do que é de Deus. Aqueles que não amam verdadeiramente a Cristo nunca irão verdadeiramente amar as ovelhas de Cristo. É muito forte isso, mas eu preciso te libertar. Eu preciso libertar você hoje da falsa ilusão de que você vai conseguir sair daqui amando as pessoas se você não tem amado a Cristo. Por quê? Porque é loucura demais. É loucura demais eu pegar e deixar as minhas coisas para amar um estranho, para amar alguém que talvez vai dar as costas para mim. Meus amigos, foram 10 cegos a Jesus e os caras não voltou. Jesus deixou de curar eles? Vamos lá, alguém, cara. Jesus não deixou de curar eles, cara. O apóstolo, ele pergunta: para onde estamos indo? Qual é a nossa visão? Qual é a nossa porção? Qual é a planta? O pastoral pergunta: para quem estamos indo? Quem são as pessoas? Então o apóstolo, ele não monta estrutura. O apóstolo, ele constrói uma engrenagem para que o pastoral alcance as pessoas. Então nós não estamos construindo estabelecimentos, nós estamos gerando uma planta para que pessoas sejam recebidas e ministradas com o poder de Deus. O apostólico, ele coloca em movimento. Vocês estão percebendo que a gente está tipo: vamos, igreja, vamos correr, movimenta. E o pastoral faz enxergar as pessoas no movimento. E aí então, é como se domingo eu falasse: vamos. Aí tá todo mundo assim: vamos, Leandro, pra onde? Aí o pastoral começa a enxergar as pessoas. Porque nós estamos indo em busca de pessoas, de famílias, de construção de alianças. E se o coração de Jesus, ele é apostólico e ministrado por meio de Paulo, que estava perturbado por uma cidade cheia de ídolos que chamavam o nosso Deus de um Deus desconhecido, e isso perturbou ele, Jesus também tem um coração pastoral. E é esse eu preciso que vocês abram comigo. Mateus, capítulo 9, versículo 36. Vou até tomar um chá para ficar calmo. Pode pôr. Mateus 9, 36. Ao ver as multidões,
Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Ah, meu Deus! O coração de Jesus estava impaciente. O coração de Jesus estava comovido. Jesus estava chorando. Jesus estava perplexo, incomodado. Por quê? Porque ele estava olhando para as multidões e elas estavam aflitas e exaustas. Mas por quê? Porque elas são como ovelhas que não têm pastor. O batismo de hoje é para que você receba essa mesma compaixão visceral de Jesus. Meu Deus. Quando a gente vai no original dessa palavra, compaixão, Jesus ele não teve dó. Dó não é um sentimento bom. Jesus ele não ficou tipo, ai nossa, que triste, né? Não, difícil. Nossa, esse mundo agora é cheio de drogas. Deixa eu aqui fazer o meu. Não. Jesus não falou assim, nossa, o povo está sendo abusado espiritualmente. Nossa, existem muitas igrejas que estão propagando uma mensagem ruim. Deixa eu ir aqui conhecer Jesus. Papai, eu te amo. Foi isso que Jesus fez, cara? Não. Jesus se compadeceu, ele teve uma compaixão visceral. O original me faz entender que doeu dentro das vísceras dele. E ele começou a chorar, porque ele falou assim, as pessoas estão perdidas e elas não têm pastor por elas. Eu não vim construir a minha história, eu vim construir a história de Deus. Eu não vim realizar os meus sonhos, eu vim realizar os sonhos de Deus. Vamos lá, alguém? Ei! Eu não vim conquistar coisas, eu vim conquistar as coisas de Deus. Eu não quero as recompensas terrenas, eu quero as recompensas eternas. Eu não quero as coroas dos homens, eu quero a coroa da vida eterna. Eu não quero agradar o movimento capitalista, eu quero agradar o reino de Deus. Eu não quero uma boa estrutura para o meu filho, eu quero Cristo Jesus na vida dele. Eu não quero... Entendam isso, eu não quero abrir uma igreja para ter um novo negócio, uma nova fonte lucrativa, não. Isso é comer da lã das ovelhas, não, isso são os açougueiros. Eu quero uma nova igreja e uma nova cidade para que relacionamentos de aliança sejam construídos. Para que a compaixão visceral de Jesus seja respondida por mim. Eu estou aqui para responder à carência do coração de Deus. Mas elas não vão valorizar, mas elas vão dar as costas, mas você não sabe o que eu passei, mas eu estou padecendo um fluxo de sangue. Quer ter a sua vida resolvida? Olhe para Jesus. O que é estar no centro da vontade de Deus? É sentir o que Jesus sente, é amar o que Jesus ama, é se envolver com o que Jesus está envolvido. Vamos lá, cara. Eu, como um pastor dessa geração, nesse determinado tempo, eu não posso deixar que o fermento do mundanismo entre dentro do nosso coração. Então não, quando Pedro olhou para Jesus e Jesus falou assim, você me ama, e Pedro falou, eu te amo, Jesus não falou, cuide da sua família. Eu lamento te informar, Jesus não falou, cuide da sua família. Não, Jesus não falou isso. Jesus falou, apacenta as minhas ovelhas. Pessoas que você nem conhece, que cheira mal, que tem problema, que é difícil, que vai te custar o preço. Isso é o que eu amo. Vamos lá, alguém, cara. Então, a gente está construindo um raciocínio perturbado por uma cidade idólatra. E agora, angustiado por gente sem cuidado. Sabe, o Espírito Santo me ministrou muito forte ontem à tarde. Eu estava subindo de carro em direção à minha casa, e aí desceu uma menina na calçada. E mano, eu conheço ela, e eu sei que ela se converteu, e eu sei que ela foi batizada, e eu gostaria de contar com ela como uma santa no meio de nós.
mas a postura, o viver, a maneira como ela tem conduzido, dá para perceber que ela não é uma de nós. E isso não é tipo assim, sai daqui uma de nós. Não, eu não me senti superior, eu não fiz julgamento. Eu chorei, porque igrejas buscam números e não restauração de pessoas. Eu não preciso de mais pessoas aqui, eu preciso de pessoas transformadas. Eu não preciso postar que eu estou batizando, eu preciso ver pessoas mudando a sua história. Quem está me entendendo, cara? Então eu estou te chamando para essa angústia por gente. Essa angústia pelo seu vizinho, essa angústia pelo seu companheiro do serviço, essa angústia pelo cara que você não gosta, essa angústia por um cara que está viciado em drogas, essa angústia por uma cidade que não tem uma igreja pastoral, essa angústia por igrejas que não são apostólicas, essa angústia por não fazer a vontade de Deus. Então eu tenho duas paixões, Deus e as pessoas. Por que as pessoas? Porque Deus ama as pessoas. Vamos lá, alguém comigo, cara? Eu estou dando a minha vida para que vocês compreendam a mensagem hoje. E quando eu falei abusadas espiritualmente, eu não estou soltando uma palavra aqui pesada. Essa palavra aflitas do texto, sabe? Que Jesus estava com compaixão visceral porque as pessoas estavam aflitas e exaustas. A palavra aflitas no original é molestadas. Então Jesus ele diagnosticou um quadro que estava todo mundo em completa miséria. Agora vocês vão me entender. Vamos lá, alguém. Então Jesus ele vai e identifica, né? E fala, nossa, o povo está em completa miséria. E aí é nesse mesmo texto que ele fala assim, então eu rogo ao Senhor da Seara. Vamos lá, alguém. Eu rogo ao Senhor da Seara que me envie trabalhadores. Só que o que aconteceu com a gente? A gente pegou esse rogo ao Senhor da Seara que envie trabalhadores, e a gente pegou esses trabalhadores e colocou como evangelismo. E a gente vai ouvir sobre evangelismo ainda. Só que não, meus amigos, esses trabalhadores são a igreja pastoral. Porque ele estava elas precisam de pastores para o rebanho. Senhor, envie a comitiva dos santos que tem uma igreja, que tem um coração pastoral. Então hoje eu rogo para vocês, será que vocês podem ser batizados com o coração pastoral? Parar de achar que o pastor é uma elite espiritual, não. Você ama Jesus, apacente as ovelhas. E aí, eu queria transformar essa palavra trabalhador para Deus está levantando guias fiéis que alimentam e protegem. Vamos lá. Deus está levantando guias fiéis que alimentam e protegem. Qual é o papel de um coração pastoral? Alimentar e proteger. Você precisa dar alimento para as pessoas. Você precisa dar pão da vida para as pessoas. Você precisa protegê-las. Você precisa guardá-las. Você precisa livrar elas dos fermentos. Só que o que acontece? Isso é muito bom. Uma ovelha cuidada aprende a cuidar. Uma discipulada começa a discipular. Uma alcançada alcança outra. Por isso que a gente repete tanto isso. Porque isso flui, isso derrama. Enquanto eu estava preparando a mensagem, Deus falou de novo comigo, sabe? Só para vocês entenderem, não era eu que ia pregar essa mensagem, mas por motivos de saúde física foi trocado o pregador. E aí, eu estava lá, Senhor, eu tenho um dia para te ouvir. E aí eu falei, Senhor, o Senhor tinha comunicado textos comigo, muito específicos sobre o movimento apostólico. Me ajuda com o movimento pastoral. E aí eu, muito angustiado, não conseguindo discernir o Senhor. E aí, de repente, na noite de sábado, lá por volta das 11h30, Deus
foi e falou muito forte ao meu coração: estou prestes a fazer algo novo. Falou: estou prestes a fazer algo novo. Não fique preso no passado, cara. Não fique preso na sua dor, porque Deus está prestes a fazer algo novo. Foi como se eu tivesse falado assim: Deus, é isso mesmo, eu tô doido, porque eu estou influenciando 80, 90 pessoas. E aí Deus falou: estou prestes a fazer algo novo. Ai, ai, ai. E aí, cara, presta atenção nisso. A pergunta não pode ser, Lê, para onde você está indo? Não! Essa pergunta é errada. A pergunta é: Lê, para onde nós estamos indo? Não é eu que estou indo embora, não é eu que estou pensando nos sonhos de Deus, é nós, é a nossa comunidade. Quer você vá, quer você fique, você precisa pulsar o coração pastoral, ou para edificar certo aqui, ou para construir do jeito certo lá. Porque não é eu que estou indo, é nós que estamos indo. A nuvem não está sobre a minha casa, está sobre a nossa comunidade. O pastor não é o pastor da minha vida, é o nosso pastor. A visão não é minha, a visão é nossa. O coração de impartir, o pastoral não é para mim, é para nós. Então a pergunta não é para onde eu vou, é para onde nós vamos. Vamos lá, alguém? O pastoral nasce quando o nosso coração começa a sentir aquilo que Jesus sente. O pastoral olha para as pessoas dentro da missão. Por quê, gente? E aqui eu definitivamente estou indo para o final, porque é tempo de frutificar e florescer. É isso, cara. Não precisa ter medo de olhar para mim. É tempo de frutificar e florescer. Você mesmo, você vai frutificar e florescer. Sabe por quê? Mano, o que eu estou tentando dizer para vocês é que o Evangelho não é uma religião que eu sigo um ritual, uma liturgia. O Evangelho é uma geração, aonde eu estou gerando pessoas, aonde eu estou colhendo frutos para dar para Deus, aonde eu estou florescendo a maturidade do Cristo em mim. O Evangelho não é um ritual de muitas leis. Eles são relacionamentos progressivos de florescer e frutificar. Eu quero dar muitos frutos para Deus. Só que enquanto eu estava orando ontem, Deus também falou: não se coloca vinho novo em odre velho. O que isso significa? Não se envia para a missão sem coração pastoral. Não tem unção para se abrir uma igreja saudável se não tem coração pastoral, porque o caráter sustenta a unção. O odre de um coração pastoral sustenta o vinho novo, que são as novas vidas, as novas cidades. Então eu preciso que você entenda, cara, que hoje é dia de trocar o odre. Hoje é dia de jogar fora o que aconteceu no passado, cara. Hoje é dia de jogar fora as suas dores. Hoje é dia de jogar fora a sua preguiça. Hoje é dia de jogar fora o seu individualismo. Hoje é dia de jogar fora essa vidinha mais ou menos, essa religiãozinha aí que não vai para lugar nenhum. Sabe por quê? Deus tem um toque fresco. Deus tem óleo fresco. Deus tem águas tranquilas. Deus tem missão. Deus tem vontade. Deus quer tocar. Deus tem um vinho novo. Mas você precisa vir aqui e falar assim: eu abandono o velho, porque eu quero o novo. Sabe por que sua vida está mais ou menos? Porque o vinho estragou, irmão. O vinho estragou, aí tá meio... Então joga isso fora, cara. Deus está preparando um coração alinhado com Jesus. Cada domingo que passa, Jesus pega uma parte do coração dele e fala assim: toma. Então ontem ele falou: eu sou apostólico. Hoje ele está falando: eu sou pastoral. Porque ele vai imprimir o coração dele em nós, para que a gente replique quem ele é. Lá em 1 Pedro, capítulo 5,
do versículo 1 ao 4, eu não vou ler. Ele tá tipo falando o seguinte, metendo louco mesmo, ele tá falando, vocês que são os pastores, que são responsáveis por guiar o povo, ó, vocês tomam tenência, hein? Vocês dão um jeito aí, porque as ovelhas são minhas, e vocês vão prestar contas delas. Só que o texto, ele não para aí. O texto, ele não para aí, ele não fica tipo, só terrorismo gospel. Mano, ele fala uma coisa incrível. Ele fala assim, há recompensas eternas para os pastores. E de novo, pastores é você, cara. Obrigado, amigo. Pastores é você, cara. Há recompensas eternas. Há uma glória em padecer. Você gosta dessa música? Há uma glória em padecer? Então, ela é 1 Pedro. Ele está falando, há uma glória em padecer. Você parar com o seu para cuidar dos meus. Há uma glória em padecer e há recompensas eternas. Porque ele fala assim, você receberá uma glória no dia da minha glória. Ah, vamos lá. Isso já anima nós, né? Vamos lá, alguém, cara, você precisa ser perseguidor de recompensas eternas. Há uma glória em padecer. Há uma glória.